Quem quer fazer alguma coisa, encontra um jeito. E quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho aí com vocês e hoje falar sobre a diferença que existe entre as pessoas realizadas, né, e consequentemente realizadoras e as pessoas frustradas, né? Aquelas pessoas que vivem tremendamente insatisfeitas com a vida, insatisfeitas com a realidade, insatisfeitas com o mundo em geral, né? Porque é isso que o sentimento de frustração causa nas pessoas. A sensação de que a vida não nasceu para elas, a vida não foi feita para elas, né? Parece que o mundo tá lutando contra, né? Parece que as coisas não andam, as coisas não acontecem. E aí, quando a gente vai fazer uma investigação mais profunda, a gente entende que o problema fundamental está na atitude. Então, acho que a palavra-chave do nosso vídeo de hoje é essa, atitude, tá? Porque é justamente nesse ponto onde reside a diferença entre as pessoas realizadas e consequentemente realizadoras e as pessoas frustradas, tá? Vamos entender um pouquinho como isso funciona? Bom, o que acontece, né, vamos falar primeiro das pessoas frustradas, tá? O que acontece no caso da pessoa frustrada? A pessoa frustrada, quando você vai dialogar com ela, né, muitas vezes, é claro que a gente no ambiente terapêutico trabalha isso de maneira diferente, mas falando nisso no dia a dia, né, quando você encontra-se com uma pessoa frustrada, é geralmente aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, que está sempre reclamando das coisas, falando que nada dá certo, falando de problemas. Observe, né? Observe que a pessoa frustrada, de alguma forma, ela cultua uma vibração, né? Usa essa palavra bem forte, né? Cultuar. Por que cultua? Porque é algo que a pessoa todos os dias e basta ter uma oportunidade, ela tá ali falando, verbalizando, né? Criando ao redor dela toda uma estrutura de crenças que são internalizadas, que vão lá pro inconsciente dela, tá? E como eu falei em outros vídeos, né? O que o inconsciente faz? O inconsciente ele armazena tudo. Para quê? Para dar substância para nossa consciência, para nossa maneira de perceber a realidade. E, claro, se você, desde sua infância, desde pequeno, vem ali alimentando, né, vibrações relacionadas à frustração, é muito comum a gente, quando vai trabalhar com essas pessoas no ambiente terapêutico, a gente ir buscar a origem, né, para desconstruir todo esse sistema de crenças negativas, a gente precisa buscar a origem, para fazer a desconstrução, para que a pessoa reelabore, né, todas essas crenças e possa caminhar de uma maneira diferente. A gente, quando vai fazendo esse retorno pro começo, né, pro início da vida da pessoa lá, a gente percebe que ela, de certa forma, desde às vezes até lá do útero materno, vem alimentando frustrações, né? O pai e a mãe dizendo, não, você não pode, você... Sabe aquele negócio do não, 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 não. Ou deixa de lado e não dá nenhum apoio, né? E a pessoa, tudo que ela tenta fazer, ela vem tropeçando e não dá certo. Logo ali no começo, na adolescência, tenta prestar uma prova para entrar em algum lugar e não passa. E aí não tem o apoio de ninguém que fala, olha, é assim mesmo, tá? Às vezes você vai tentar e você não vai conseguir, mas isso não significa que você deverá desistir. Aprende, veja onde você errou. É assim que a gente caminha, né? Você não vai acertar sempre. Isso é ilusão. Se alguém chegar para você e falar, olha, a partir de agora sua vida vai ser somente alegrias, vai dar tudo certo, né? Eu gosto quando as pessoas falam, ó, vai dar tudo certo, né?
Olha, a gente quer que dê tudo certo, a gente trabalha essa esperança na nossa cabeça, mas a gente tem plena consciência de que vai dar certo no momento adequado, tá? Porque para tudo exige preparação, entende? Então, assim, você vai prestar o vestibular, se você não estiver preparado para entrar na universidade, para lidar com os conteúdos que a universidade vai colocar para você trabalhar ali dentro, você não vai nem passar no vestibular. E aí você, isso não significa que a faculdade não seja para você, não. Você vai se preparar. Se aquilo for importante para você, você continua lutando e buscando. É assim que as coisas funcionam. Não existe outro meio, tá? Então, para tudo é necessário preparação. Só que se a pessoa lá no começo da vida dela, ela tá a todo momento sendo podada, né? Impedida de se realizar para aquilo que vai sendo colocado no caminho dela, se ela não tem um apoio, né? De alguém falando, olha, você tem que perseverar, é assim mesmo, você vai cair, você vai errar, só que assim, vai aprendendo com os erros, né? E vai tentando não repeti-los, porque é assim que se progride. Progredir não significa que você não viverá num ambiente de erros, tá bom, gente? Significa que você vai errar diferente. É só isso. E é claro que nesse processo é assim que a gente progride, tá? Não existe mágica, não existe, a não ser que você queira ser um eremita, né? Ficar lá na montanha, somente meditando, como acontece com muita gente que. Deixa eu tampar minha boca aqui, né? E falar do que realmente diz respeito, né? Porque o nosso objetivo aqui é progredir, não ficar falando daquilo que não tá certo, tá? Somente. A gente vai falar do que tá certo, do que deve ser o certo, tá bom? Então é assim, é isso. Aí você volta lá atrás na vida da pessoa, você percebe o quê? Que ela está ali, é, é, desde o começo da vida dela, vem construindo todo um sistema de crenças que está sendo armazenado ali no inconsciente. E como nós já sabemos que o inconsciente é o que dá base para a consciência, todos esses sistemas de crença, todos esses comportamentos aprendidos, toda essa maneira aprendida de ver a realidade, vai dar substância para a consciência perceber a realidade. E aí a pessoa vai dar sempre atenção àqueles aspectos que condizem com aquilo que ela aprendeu, né? Dá um exemplinho bem básico. Bom, a pessoa, desde lá da infância dela, tal, vem aprendendo que ela não serve para nada, que ela não sabe fazer nada, que ela não vai conseguir. Não, isso aí não é para você. Não, você tá doido. Não, não é assim. Sem ter um apoio. Chega ali no começo da vida profissional dela, nos seus primeiros empregos, ela entra no emprego, fica um mês, sai. Entra no outro emprego, fica mais um mês, sai. Não para em emprego nenhum, né? E aí vai alimentando ainda mais essa frustração. E aí, quando a pessoa entra no emprego, o que que ela vai fazer? Ela já vai com aquele sistema de crenças permeando, né? Ai, o chefe, eu gosto de usar o exemplo do chefe, porque o chefe, ele lembra o pai, ele lembra a mãe, né? Se for homem, vai lembrar o pai, se for mulher, vai lembrar a mãe. E aí, o que que vai acontecer? Aquilo que foi aprendido lá junto com o pai, junto com a mãe, muitas vezes vai ser transferido ali pro chefe. E aí, às vezes, uma simples atitude, né? Que uma palavra dita de maneira diferente remonta aquela situação aprendida lá com o pai e com a mãe e recai na pessoa todo o sistema de crenças que ela tem e tudo que o chefe vai fazer, ela não vai conseguir perceber com evidência aquilo que terá relação com o seu progresso. Ela vai perceber somente aquilo que faz com que ela se volte para trás, né? Outro exemplo muito que eu gosto de usar bastante aqui é aqueles casos em que a mulher aprende. Eu gosto de usar esse exemplo, gente, porque é uma coisa que todo mundo escuta, né? Homem é tudo igual. A gente não escuta isso desde criança. Muitas mulheres interiorizaram essa crença, né, de que homem é tudo igual. Então ela acaba entrando numa relação ali e aí, às vezes a pessoa vem, traz flores pra ela e tal. E aí o que que ela tá ali guarda na cabeça dela? Homem é tudo igual. Então aí
num dado momento, numa situação, às vezes imprevista, que a pessoa às vezes está no... que nem todo mundo é 100%, né? Acho que ninguém é 100% todos os dias. Está num dia difícil e às vezes fala uma palavra com mais... é, é, com mais... de maneira mais grosseira. O que que vai acontecer com a pessoa? Ela fala, tá vendo? O momento tudo igual. Olha lá, já começou, né? Aí às vezes a, a pessoa está tratando de alguma situação sigilosa, às vezes até relacionada com o trabalho, dependendo do que a pessoa trabalha, ela não pode abrir para a família, né? E aí o que que acontece? Precisa de esconder o celular, alguma coisa? Ah lá, tá me traindo, né? Por quê? Porque o sistema de crenças está trabalhando nesse sentido. Ele não consegue enxergar as outras possibilidades, ele só vai conseguir enxergar aquilo que ele acredita. Por isso que é tão difícil a gente convencer as pessoas, né? De algo, de alguma coisa, de alguma coisa que estamos querendo convencer, né? Mas no outro vídeo eu vou falar sobre essa questão dessa necessidade de convencer, da necessidade de demonstrar por outras coisas que a gente acredita, tá? Que também tem uma relação aí com isso. De qualquer forma, é isso. O que vai dar base para a consciência, o que vai dar base para a gente perceber a realidade tal qual ela supostamente é aquilo que está dentro da gente. Então a gente, na verdade, não necessariamente percebe a realidade como ela é. A gente percebe a realidade como acredita que ela seja, a partir daquilo que a gente aprendeu dentro de nós. Tá? Então, as pessoas frustradas, elas têm uma grande tendência a ficar se justificando, né? Justamente por conta disso. Ah, eu não vou entrar mais num relacionamento porque eu sei que homem é tudo igual. E aí a pessoa às vezes tem uma timidez por trás também, e aí junta tudo, né? E aí a pessoa fica naquele... fecha a janela para essa possibilidade de um relacionamento afetivo, onde ela pode crescer mutuamente com a pessoa, porque ela simplesmente para de acreditar nessa possibilidade. E assim em várias outras questões, né? A pessoa muitas vezes tem muito talento, sabe escrever, sabe ler, sabe fazer um monte de coisas e, no entanto, acaba ficando cada vez mais marginalizado dentro da sociedade. Por quê? Porque acredita que não vai conseguir, está sempre justificando para cima, mas isso não vai dar certo. Aí eu conheço muito artista, tá, gente? Muita gente que faz arte, vários tipos de arte, artes plásticas, literatura, e que, na verdade, está aí à margem da sociedade, se entregou à bebedeira, se entregou às drogas, né? Alguns nem estão mais aqui. Por quê? Porque justamente através do sistema de crenças que criaram dentro de si, né, principalmente de crenças limitantes, a todo momento estão justificando para si a sua inércia, a sua falta de atividade dentro daquilo que supostamente seria melhor para elas, dentro daquilo que tem a ver com as potencialidades delas, né? E aí as potencialidades vão entrando em desuso e a pessoa começa a se entregar a atividades autodestrutivas, tá, gente? Porque atividade autodestrutiva nada mais é do que potencialidade em desuso. Não necessariamente potencialidade em desuso, tá? Mas é potencialidade sem o atributo adequado de suas aptidões, né? Então, assim, se você não usar a sua potencialidade para aquilo que vai ser bom para você, você vai usar para aquilo que vai ser mal, que não vai te fazer bem. Por quê? Porque as potencialidades, inevitavelmente, elas são inerentes a gente e elas precisam ser utilizadas em algo produtivo, em algo que envolva progresso, principalmente, primeiramente o nosso progresso, né? E depois o progresso do ambiente no qual a gente vive, porque uma coisa não acontece sem a outra, tá bom? E aí, observe, né? É um efeito dominó desastroso que vai levando a pessoa aí para um buraco cada vez mais fundo, e muitas vezes tão fundo quanto a sepultura mesmo, tá? E aí, qual que é a diferença, né, para a pessoa realizadora? A pessoa realizadora, ela geralmente é uma pessoa de atitude, tá? Muitas vezes eu observo muitas pessoas que são realizadoras
E eu percebo que às vezes elas nem têm muita ideia do que elas vão fazer, né? Tem ali, vou dar um exemplo que eu vivenciei recentemente. Uma pessoa que eu conheço comprou uma casa e essa casa estava praticamente destruída, né? E aí ela meio que gastou o dinheiro todo na compra da casa, sobrou pouco para reforma. Daí eu falei, mas aí, como que você vai fazer, né? Aí ela falou, não, eu mesmo vou fazer. Eu falei, como assim? Mas você é uma mulher, né? Eu falei, você inevitavelmente, né? A gente com os nossos preconceitos, as crenças limitantes que todo mundo tem, por isso que a gente tem que aprender a trabalhar elas. Olhei e falei, mas assim, né? Como que você vai fazer? Porque a gente sabe que às vezes é um trabalho pesado e tal, e me ofereci até para ajudar e ajudei. Sem saber muito, né? De como agir. E a gente foi junto nesse processo, trabalhando aos poucos, e ela me ensinando as coisas que eu não sabia sobre esses trabalhos de mestre de obra, de pedreiro, e eu me surpreendendo a cada dia com ela, né? E percebi assim que, olha, tá aí, ela não tinha muita ideia do que ela ia fazer, tá? Ela foi fazendo uma coisa de cada vez, né? Ela foi tendo atitude. No prazo aí de menos de 2 meses, ela estava com a casa reformada, né? Uma casa que sofreu uma valorização de mais de 50 mil reais, né? Uma valorização aí de, de pouco mais de 30% do imóvel, do valor que ela pagou. Então, o que eu percebi nela, né? Eu falei, olha, ela não tinha muita ideia do que ia fazer, ela sabia que tinha que fazer, então ela simplesmente foi. E ainda que, né, eu através da minha crença limitante de achar que ela não era capaz, por conta até das situações, né, de ter que carregar peso, essas coisas, e ela não ter muita ajuda de ninguém. Inclusive, eu fui a única pessoa que ficou ao lado dela do princípio ao fim nesse trabalho. Né? Algumas pessoas ajudaram esporadicamente, mas fixo na obra do princípio ao fim ficou somente eu e ela. E foi uma experiência muito gratificante. Eu gosto muito dessas experiências porque elas me ensinam, né? Inclusive sobre o que eu vou dizer para as pessoas no ambiente terapêutico quando elas se depararem com situações que de alguma forma testam as suas limitações. E aí é isso, a atitude. Às vezes você não tem muito ideia do que deve fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Se eu vou ter que fazer de qualquer jeito, então eu vou começar, né? E aí você vai indo, vai fazendo uma coisa de cada vez, vai indo por aquilo que você sabe, né? Vai indo com calma, com tranquilidade, sem desespero. Quando você vê algumas coisas você vai tentar fazer e você não vai conseguir, você vai errar. E aí na hora que você errar, você aprende com aquele erro e aí você tenta de novo, de outra forma, de outra maneira, pede ajuda, conversa com um, conversa com o outro. E quando você vê, você está realizando coisas que você não imaginava que seria capaz de realizar. E aí você acaba acertando. Tudo por quê? Porque você teve atitude para realizar através do entendimento de que se você não realizasse, ninguém realizaria por você. Então é esse o entendimento que temos que levar conosco. Se você aquele que quer, né, ser uma pessoa realizada, ele precisa entender que ele que caminha o caminho dele, ele que faz o seu próprio caminho, ele que faz a própria caminhada. Ninguém vai fazer a sua caminhada por você, tá? Aquilo que você tem que fazer, ninguém faz por você. Então, já que você tem que fazer, faça, meta as caras e faça. Vou errar, erra. Qual que é o problema de errar, né? O importante, errar não tem problema em errar, tá, gente? A gente só tem que tomar cuidado para não insistir no erro. É isso, essa que é a diferença, tá? Por isso que a gente precisa de olhar para as situações, principalmente as que envolvem erro, e tentar aprender, tentar entender onde que o erro está acontecendo. Não está conseguindo fazer isso sozinho? Busque ajuda, tá? Então é isso. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? Que quem quer fazer alguma coisa, encontra um jeito. Quem não quer fazer nada, vai sempre encontrar
uma desculpa. Pense nisso.